Meninas, levem o cachorro! Um jogo de softball infantil, uma treinadora e uma grande briga. A pessoa acusada na briga pode te surpreender. Eu sou Angelette Leve e este é o Crime Fix. Antes de falar desse caso maluco, quero contar sobre um aplicativo que uso e gosto. Ele se chama Upside e devolve dinheiro em compras frequentes, como gasolina, supermercado e comida para viagem. Basta baixar o Upside gratuitamente. Você seleciona uma oferta em um dos mais de 100 mil locais parceiros e paga normalmente com seu cartão de crédito ou débito. Depois, você verifica a compra e pronto, recebe dinheiro de volta. Então, digamos que eu queira abastecer o carro ou pedir comida para a viagem em uma noite. Primeiro, eu procuro as ofertas do Upside. Depois que eu gasto, o dinheiro aparece no meu aplicativo e eu posso transferir direto para a minha conta bancária. Usuários frequentes do Upside recebem em média $154 de volta por ano. Isso é imbatível. Para receber seu dinheiro de volta, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code na tela e use o código CRIMEFIX para ganhar 25 centavos extras por galão no primeiro tanque de gasolina. É primavera, e isso significa que é temporada de beisebol e softball para as crianças. Pais e filhos passam muito tempo nos campos. Alguns até viajam para jogos e torneios. Pode ser muito divertido sentar nas arquibancadas ou no banco de reservas, ouvindo o barulho do taco. Mas pode haver um lado negativo quando alguns pais deixam as emoções tomarem conta. E Meredith Grant, treinadora do time de softball da filha de 8 anos, está sendo acusada de fazer exatamente isso. Grant é mãe de 3 crianças pequenas e uma treinadora de softball muito respeitada do time Georgia Platinum Fury Harris, ou pelo menos era. Esse caso nos leva a Dalton, Geórgia, lar de muitos dos maiores fabricantes de tapetes do país, o que lhe rendeu o apelido de capital mundial dos tapetes. Fica ao sul de Chattanooga, Tennessee. Pouco depois das 4h30 do dia 4 de abril, domingo de Páscoa, 2 times se alinharam para desejar bom jogo. Você pode vê-los neste vídeo postado no Facebook por uma mulher chamada Lauren Steatham, a treinadora do time Wreckers de Fast Pitch. Grant era o treinador do time adversário do Fury. As crianças estão dizendo bom jogo, mas então algo acontece. Uma briga começa entre 2 mulheres e a confusão está armada. Elas acabam no chão e as crianças se dispersam. O diretor do torneio acionou a polícia de Dalton, provavelmente sem acreditar no que via. Policiais atenderam uma briga em andamento. Um policial escreveu em seu relatório: "Falei com a suspeita, Meredith Grant." Ela afirmou que durante todo o jogo de softball de sua filha, o time adversário estava fazendo comentários antidesportivos sobre sua filha. Ela disse que após o jogo, os times formaram uma fila para se cumprimentar. Meredith relatou que, nesse momento, uma das treinadoras adversárias ficou cara a cara com ela. Ela reagiu empurrando-o com a mão direita. Meredith então afirmou que outras pessoas do time adversário começaram a atacá-la, fazendo com que ela caísse no chão. Meredith não conseguiu me explicar o que aconteceu depois que ela caiu no chão. Bem, é claro que toda a história tem 2 lados. Então, os policiais conversaram com Lauren Steatham, a mulher que postou o vídeo no Facebook. O relatório do policial continuou. Em seguida, encontrei outros policiais que haviam conversado com a vítima, Lauren Steatham, e conseguiram obter imagens em vídeo do incidente. No vídeo, as equipes estavam em fila formal para se cumprimentar e dizer bom jogo. Eu não observei ninguém confrontar Meredith, mas observei Meredith empurrar uma das treinadoras adversárias. Então, outra treinadora adversária tentou separar as 2 partes, mas foi empurrada por Meredith. Meredith então contornou o grupo de treinadoras e crianças, agarrou Lauren pelo cabelo, a puxou para o chão e deu um soco no rosto dela. Eu entrei em contato com Lauren e observei marcas no rosto dela onde ela havia sido socada por Meredith. Então a polícia disse que a suposta vítima neste caso, Lauren Steatham, tinha ferimentos no rosto. Vamos dar uma olhada nesse vídeo mais uma vez. As crianças estão enfileiradas para fazer aquele cumprimento de fim de jogo. Você vê as crianças fazendo isso? As pessoas fazem isso o tempo todo nos esportes. Elas estão batendo as mãos para mostrar que têm espírito esportivo. Então, perto do final disso, você pode ver as 2 mulheres começando a conversar. Não se sabe o que foi dito, mas com certeza houve uma troca de palavras. E então as 2 mulheres acabam no chão enquanto uma mulher loira se afasta e outros treinadores tentam intervir para parar a briga.
Meredith Grant, esposa e mãe de 3 filhos, foi presa e levada para a cadeia do condado de Whitfield, sob acusação de agressão enquadrada como delito menor. Grant era uma treinadora muito querida do Fury, mas desde então ela deixou esse cargo e não poderá mais treinar em torneios organizados pela Associação Americana de Fast Pitch. Ela foi incluída no Hall da Fama do Esporte da East Ridge High School. Certo, então para falar sobre isso, o que eu considero meio insano, vamos chamar Meg Strickler. Ela é advogada de defesa criminal baseada na região de Atlanta, Geórgia, na região metropolitana de Atlanta, e não tem nenhuma ligação com esse caso. Meg, quando eu vi isso pela primeira vez, não fiquei totalmente surpresa, porque se você já foi a um evento esportivo infantil, sabe que alguns pais podem ficar um pouco exaltados. Isso é muito desconcertante para mim como mãe, mas aqui falamos de uma treinadora. Isso é uma treinadora, e isso é softball do 8º ano, ou, na verdade, meninas de 8 anos jogando softball. Fale sua opinião como advogada criminalista e mãe. Bem, eu me lembro da minha primeira interação com os pais malucos. Minha filha estava na primeira série e era um sábado de manhã. Todas as crianças jogavam futebol, enquanto minha filha, de 6 anos, fazia estrelinhas. E eu nunca vou esquecer que um dos pais, naquele momento, era tão fanático pelo filho dele, era um pai, que eu fiquei tipo, uau! E eu sabia que minha filha não estava destinada a ser uma estrela do futebol porque ela estava fazendo estrelinhas. Mas foi a primeira vez que tive contato com isso. E desde então, eu tenho visto a mesma coisa. E o que acontece, e eu não sei qual é a dicotomia, qual é o aspecto psicológico aqui, mas esses pais ficam muito, muito envolvidos. E então alguns dos pais se tornam treinadores. Ok, então pode ser essa combinação em que a filha de um dos treinadores fazia parte do time e ficou fanática desse jeito. Mas nada disso é desculpável. Você me perguntou como advogada de defesa criminal. Ela está recebendo o castigo dela agora. Isso está por toda a internet. E, infelizmente, A internet nunca esquece. Você sabe, isso sempre estará por aí. Ela diz que uma menina de 8 anos vira uma de 15 antes que você perceba. Isso já é punição suficiente. Além disso, ela foi banida de treinar nesse meio. E eu acho que essa é, na verdade, a punição mais eficiente, mais pertinente e mais adequada. Ela só será presa e fará aulas de controle da raiva, sem outras punições criminais. bem, ela, quero dizer, e ela deveria ser banida. Sinceramente, ela não deveria ter permissão para treinar novamente. Isso é totalmente inaceitável. Quero dizer, você vê os pais em alguns desses eventos esportivos agindo de forma louca. E eu sei, como mãe de uma criança que já praticou esportes, você recebe e-mails de vez em quando que alertam, sabe, os pais para se comportarem adequadamente. E eu sempre fico tipo, não acredito que estamos recebendo esse e-mail porque, sabe, alguém se comportou mal em um jogo e foi completamente insano. Isso é desanimador porque serve de mau exemplo para as crianças. E então você tem um treinador que fez algo totalmente antidesportivo, cometeu uma suposta agressão aqui. Essa é a alegação. Ela é inocente até prova em contrário, mas temos o vídeo. Isso é o que mais me confunde, e você está certa. Está na internet, nunca vai desaparecer. As pessoas vão pesquisar o nome dela no Google por anos, e isso vai aparecer. E ela parece muito brava na foto da ficha policial. Fotos de ficha policial raramente são lisonjeiras, mas ela parece brava. Então isso faz você pensar, tipo, uau, por trás de todas aquelas fotos fofas de família no Facebook, o que será que realmente está acontecendo com essa mulher para ela ficar tão alterada assim num jogo de softball de uma criança de 8 anos? São crianças que estão só aprendendo o jogo, e ela faz isso, supostamente puxando o cabelo da outra mulher, jogando ela no chão, depois batendo nela e ainda agindo como se nada fosse, e depois tentando culpar outras pessoas. A polícia vai, verifica e tem a gravação em vídeo. E a mulher, a suposta vítima aqui, está colocando isso no Facebook para o mundo todo ver. E entenda que a maioria dessas organizações oferece treinamento específico para treinadores. Então, antes de você se tornar um treinador, precisa passar por horas de treinamento. O treinamento costuma ser assistir vídeos online, parecido com o que acontece em qualquer empresa, com treinamentos de cibersegurança ou coisa do tipo. Existem esses vídeos que você precisa assistir e eles te treinam sobre como ser uma treinadora adequada. Quando falo em te treinar, não é para te ensinar as técnicas certas de softball.
É um treinamento para você saber como se comportar em todas as circunstâncias. Então não é como se ela fosse só uma treinadora que apareceu do nada. Ela deveria ser inteligente o suficiente moralmente para saber que não deve agir como uma louca na frente das crianças dela. Mas para estar nessa posição elevada de treinadora, elas realmente recebem treinamento? Não digo que seja só por isso, mas todos os esportes organizados fazem isso porque as treinadoras têm mais cobrança. Essas crianças admiram as treinadoras e procuram espelhar seu comportamento, e elas devem sempre manter uma postura moral elevada. Então, essas crianças de 8 anos também vão se lembrar disso. Se você assistir ao vídeo, as crianças todas ficam tipo, o que acabou de acontecer aqui? Elas vão se lembrar disso. Esqueça o vídeo. Isso vai ficar na memória delas. Certo. Essas crianças vão crescer. E sabe, não é só a memória consciente, é a memória subconsciente. E, sabe, espero que os outros treinadores tenham conversado com os times, sabe? E dito, o que aconteceu foi ruim. Isso nunca mais vai ser permitido. A treinadora Meredith não vai voltar. Sabe, e essa conversa já aconteceu. O mais triste é que ela ainda foi celebrada. Vi na página do Facebook que foi incluída no Hall da Fama da escola onde estudou. Quero dizer, treinadora Meredith. Feliz aniversário, treinadora Meredith. Nós amamos a treinadora Meredith. E aí acontece isso, é tipo, uau, nossa. E agora, os filhos dela, os pobres filhos dela, a gente fica se perguntando, será que eles ainda praticam o esporte? E sabe, o pai está levando eles para os jogos, eles provavelmente estão morrendo de vergonha. Sua mãe está sendo acusada de agredir outra mãe. Lembre-se que, aos 8 anos, sua compreensão é de uma criança dessa idade. Então, provavelmente, eles não têm nenhum entendimento real de nada disso. E então podem haver repercussões por muitos anos, como você acabou de dizer. Ela vai ser banida de todos os jogos de softball naquela região? Quero dizer, eu não sei. Sei que ela está banida como treinadora, mas será que será proibida de frequentar esse meio também? Quero dizer, é possível. E será que ela obedeceria? E aí tem outro problema. Se ela não obedecer, os outros pais vão falar tipo, ela precisa ir embora. Olha, eu não sei, mas infelizmente isso vai perseguir essa família, essa região, todo esse meio por muito tempo ainda. E eu espero que o lado positivo que possa sair disso seja servir de lembrete para todos os envolvidos de sempre agir de forma profissional. Profissional é a palavra que você usava quando era treinadora, profissional. Sim, totalmente. Sabe, quando eu estava no ensino médio, a gente tinha alguns treinadores bem pouco profissionais, tipo gritar, partir para cima de você, essas coisas. Mas isso aqui é ridículo, absolutamente ridículo. Normalmente você ouve falar dos pais. Você ouve falar dos pais causando confusão. Você não ouve falar de chegar às vias de fato, mas ouve falar de pais passando dos limites, gritando com as pessoas nesses jogos e sendo, sabe, simplesmente ridículos. É muito ruim. Na verdade, é algo realmente ruim que acontece em todo o país. E é um problema nos jogos esportivos, seja no ensino médio, fundamental, o que for. Bem, é todo o cenário. É todo o cenário porque, lembre-se, tudo isso também envolve esportes com viagens para competições. É todo o cenário para você escolhe. Pode ser softball, pode ser beisebol, pode ser vôlei, pode ser natação, pode ser o que você quiser. Todo o cenário é, sabe, essas pobres crianças. E eu vou dizer pobres crianças, porque quando eu cresci, nossos esportes não eram tão intensos. Sabe? E talvez essa parte, a intensidade, esteja contribuindo para tudo isso. Porque, como mãe que viaja, você está indo para cidades distantes, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas de distância, ficando em hotéis interessantes com muitas e muitas outras pessoas do time. É simplesmente uma receita para certos problemas. E como percebe, você ouve falar deles. E mais importante, mais uma vez, nós devemos criar atletas. O termo atleta é usado desde o primeiro dia. Então, mesmo que você esteja na primeira série, segunda série, eles vão te chamar de atleta para te colocar em um nível onde você entende como se comportar em um time, ou, se for um esporte individual, como se comportar na quadra ou na piscina. E então eu questiono. Hoje em dia, em 2026, mesmo que Game Changer não estivesse no ar, teria havido um responsável. Provavelmente um dos pais já tinha pegado o celular e estava postando no Snap, transmitindo no Facebook Live ou em outro app.
Vamos falar sobre o vídeo. Quero que você explique isso, porque quando vi o vídeo pela primeira vez, fiquei pensando, como é que eles têm um vídeo disso? Porque isso me parece meio suspeito, mas você estava me contando antes de começarmos a conversar e gravar aqui que existe um sistema para que os responsáveis possam acessar e assistir a isso. E é por isso que eu acho talvez tenha aquela visão em tela ampla e tinha meio que um placar, eu acho, no canto. Então existe um sistema para isso. E é por isso que temos esse vídeo. Não é como se alguém simplesmente estivesse gravando isso por acaso. Não foi nada armado ou algo assim. Então me fale sobre esse sistema de vídeo ou esses sistemas que existem, onde os pais podem acessar se não estiverem por perto e assistir aos jogos. Eu só posso te falar sobre o vôlei. Estou apenas extrapolando porque não tive a chance de pesquisar no Google como funciona o mundo do softball. Mas eu estou assumindo, e provavelmente estou certa nisso, que sempre que você tem uma arena esportiva organizada, um conceito esportivo, um clube esportivo ou vários clubes, eles têm uma transmissão ao vivo. E é para transmitir o esporte ao vivo, assim, mesmo que o pai ou a mãe precise sair por um tempo ou algo assim, sempre está sendo transmitido ao vivo. Normalmente é preciso pagar uma assinatura. Assim, todos ganham porque, como pais, somos apenas humanos. Nem sempre conseguimos ir a todos os eventos esportivos se tivermos muitos filhos. Era assim que eu sempre usava a transmissão ao vivo do vôlei, para poder entrar quando eu voltava para o hotel, entrar quando eu não estava, sabe, no evento em si, qualquer coisa assim. E o que é muito bom como advogada é que, como vem de um terceiro que está sempre transmitindo ao vivo, sabemos que não foi modificado de nenhuma forma. Então, se houver algum tipo de litígio, o que eu duvido, um processo civil, ou se ela quiser contestar, tipo, não foi isso que aconteceu, a gente tem um vídeo e ele não foi alterado. E isso é uma das coisas que também é meio chata nesse caso, porque os policiais estão tipo, nós temos o vídeo, mas ela tentou culpar a outra pessoa e dizer que foi ela quem começou. E o policial volta para ela, de acordo com o boletim de ocorrência, e diz: nós temos o vídeo, você foi a agressora, eu vou te prender. Vamos discutir a acusação criminal. Há uma acusação criminal, ela foi fichada na cadeia. Depois foi liberada, pagou fiança, essas coisas. Sabe, será que vão querer fazer dela um exemplo porque isso ganhou muita visibilidade? Será que vão prender ela, fazer ela cumprir pena só para dar uma lição e dizer que isso não vai ser tolerado? Dalton, Geórgia, sabe, as pessoas provavelmente já passaram por lá. É a cidade dos tapetes ou algo assim. É uma cidade pequena. Eles vão usá-la como exemplo ou ela vai apelar à misericórdia do tribunal e receber pena em liberdade? Qual sua previsão? Só posso dar uma previsão. Já estive no condado de Whitfield, que junto com Dalton pode ser considerado subúrbio de Chattanooga. É uma área rural, mas não tanto, e é bem bonita. O que prevejo é o que normalmente ocorre na Geórgia com réus primários. Posso garantir que este é o primeiro caso dela, pois não teria sido treinadora se tivesse antecedentes criminais. Para ser treinadora, é preciso apresentar antecedentes criminais, pois eles verificam isso em todos os esportes. E, normalmente, o que acontece é que ela deve ter acesso a uma suspensão condicional, o que significa fazer aulas de controle da raiva. Se por algum motivo, e eu nem consigo imaginar que isso seria um problema, mas se o álcool for mencionado de qualquer forma, o que sabemos que não é o caso, mas não sabemos até onde isso vai, ela teria que fazer um aconselhamento sobre álcool também. Mas, normalmente, é isso que acontece. É raro que alguém receba uma condenação e pena em liberdade vigiada na primeira vez que entra no sistema de justiça criminal. O que agravaria essa questão é, e estou meio que extrapolando aqui, mas vamos supor que a pessoa que envolveu a mulher, a Lauren, se ela não é o caso, mas se ela tivesse se machucado, isso aumentaria as acusações. Se houve algum xingamento, o que não vemos no vídeo, poderia haver ainda mais acusações de algo chamado agressão simples. Gritar esse tipo de coisa já é considerado agressão simples. E novamente, estou indo bem longe aqui, mas se ela dissesse na frente de outras pessoas, eu vou te matar, isso na Geórgia é considerado ameaça terrorista, que é um crime grave. Mas estou realmente exagerando aqui. Não espero que essas coisas aconteçam, mas você perguntou o que poderia acontecer e qualquer uma dessas coisas poderia acontecer. Bem, vamos ficar de olho nisso.
Essa Lauren, ela divulgou o vídeo, então ela não está feliz. E há fotos, de acordo com o relatório policial, dos ferimentos dela. Então ela tem ferimentos além de terem puxado o cabelo dela. Hematomas, claro. Eles tinham que fotografar. Então vamos ver como ela se sente sobre isso e o que ela acha que deve acontecer aqui. Então, Meg Strickler, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua experiência. Eu agradeço. Posso dizer com segurança que, quando vou a esses jogos, eu monto minha cadeira de camping, pego uma xícara de café e simplesmente fico lá, torcendo pelas crianças. E recomendo que todo mundo faça o mesmo. Na verdade, é muito divertido. Você pode passar um tempo com seus filhos e é um momento de conexão. Já vivi histórias maravilhosas assim. Então, eu concordo com você. E obrigada por me receber. Claro, obrigada por participar. Se cuida. Agora, Essa acusação de agressão que Meredith Grant enfrenta neste momento é um delito menor. Não está claro se outras acusações serão feitas contra ela ou não. Vamos acompanhar isso e avisar vocês sobre o que acontecer. Este foi mais um episódio do Crime Fix. Sou Angelette Levy. Obrigada pela companhia. Te vejo aqui na próxima vez.